um olhar estrangeiro sobre a arte contemporânea brasileira. A volta de um super grupo de Seattle. Cunha Júnior vem aí com as estreias do cinema. You were born to protect us. Promise me one thing. Look after them, Jake. I promise. Olá, boa noite, bem-vindos ao Metrópolis. Eu sou a Adriana Couto, como vocês estão vendo. E esse é o Cunha Júnior. Você já gostou da virada da Eva Green ali, né? Adorei. Vocês sabem, depois. a gente está falando de cinema. A gente já começou o programa falando de cinema Cunha Júnior. Esse aí do Tim Burton a gente fala depois. Fiquem por aí. Fiquem por aí que a gente já vai comentar. E a gente começa com o quê? A gente vai começar com Stonewall, Onde o Orgulho Começou, que é uma versão ficcionalizada, né, do que aconteceu em Stonewall. Tem muita gente que não sabe, né, que toda a questão dos direitos gays começou lá em 1969, em junho de 1969, porque até então era proibido se mostrar gay, não podiam, né, senão eram presos. Os homossexuais eram considerados doentes mentais, e isso, infelizmente, até há pouco tempo, né? Até os anos 80, mais ou menos. Mas aí foi quando tudo começou, quando os gays resolveram partir para a briga, para a luta, partindo corpo a corpo contra a polícia. Mas é uma versão ficcionalizada, onde tem um garoto que é expulso de casa, no interior, vai para Nova York, lá se identifica com um grupo gay, vai para esse bar, Stonewall, que existe até hoje, e aí mostra como foi toda a briga. O problema desse filme é que ele é dirigido pelo Roland Emmerich, que é o mesmo diretor de Independence Day, O Dia Depois de Amanhã, 2012, é um diretor meio viciado em clichês. Por exemplo, esse garoto loirinho, branco, etc., não era o tipo de cara que frequentava Stonewall na época. Era mais latinos, drags, etc. e tal, mas os garotos brancos, loiros, etc., não frequentavam. Né? Mas ele, para chamar público, resolveu colocar. É um filme que tem lá esse lado aí meio clichê para puxar público, mas vale para conhecer mais ou menos como é que foi a história, porque ele usa, inclusive, imagens da época. E é uma história importante. É uma história importante para conhecer. Eu sabe o que eu me lembrei? Eu lembrei do disco do Renato Russo. O Renato Russo lançou um disco, né, que se chamava Stonewall, e ele fazia várias versões de músicas, principalmente internacionais, né? Exato. Cantava Madonna, ele cantava, acho que Neil Young também. Lindo, Stonewall. Quanto tempo que eu não ouço esse disco? Acho que eu ouvi. Diz aí. Agora vamos para o mundo das crianças. Meu amigo, o dragão. Não sei por que dragão tem essa coisa do fetiche. Eu gosto, pelo menos, da figura do dragão. Gosto. É uma figura mitológica que eu gosto de ver. E todo mundo que gosta. As crianças gostam. É um filme da Disney. Rapidamente, assim, para vocês terem uma ideia, tem um acidente numa floresta, o único sobrevivente é um menino que fica órfão e é adotado por um dragão, que começa a protegê-lo. Durante 5 anos eles vivem dentro da floresta, o dragão protege o menino de tudo, até que os homens civilizados descobrem tudo, e aí, imagens. That's a dragon. We don't want to leave you, but they'll come looking for you. What's going to happen to Elliot? You have no idea what this thing is capable of. Let's go hunt. É isso Querem aí. pegar o dragão, Cunha. Querem pegar o dragão de qualquer... Olha, super bem cotado, viu? O IMDb deu nota 7 e pouco e o Rotten Tomatoes deu 8,6, que é a média dos críticos nos Estados Unidos e na Europa, que eles fazem assim. Né? Então o filme tá bem cotado. Ok. E agora...
E agora me perdi. E agora não sei o que eu vou falar. E agora o estranho mundo de Tim Burton está de volta. Oba! Meu, sensacional. Sabe por quê? Porque o Tim Burton vinha pisando na bola. Tinha deixado de ser Tim Burton fazia algum tempo, de alguns filmes. Você né? falou isso pra ele na exposição aqui no Brasil? Não fui eu que fiz a matéria, foi a Cris que fez, senão eu teria falado, olha, Tim, você tá meio que pisando na bola aí. Pelo amor de Esse Alice Deus, no País hein? das Maravilhas aí não tem nada a ver com você, ele tá ganhando dinheiro, por isso tá certo, tem que ganhar dinheiro, mas tem que voltar a ser Tim Burton também. E agora ele resolveu voltar a ser Tim Burton, fez um filme sombrio, é um filme aparentemente infanto-juvenil, mas que é bastante sombrio. Eu vou falar isso rapidamente para vocês a sinopse curta. É um garoto, um menino que convive com o avô, que conta histórias sombrias, sinistras, e aí o menino acaba descobrindo, através de uma fenda, tempo, espaço, que existe realmente aquilo, tudo que o avô contava para ele, que é um orfanato que tem crianças diferentes, peculiares. Vamos ver? Because our abilities don't fit in the outside world, we live in places like this, where no one can find us. Jake, come and play. I knew you were one of us when you were born. It's time for you to learn what you can do. I'm just ordinary. No, you're not. You were born to protect us. Promise me one thing. Look after them, Jake. I promise. Essa virada deve Não, essa virada o filme tapa na cara da sociedade. Impecável, assim, impecável. O estilo Tim Burton tá ali. E o menino, eu acho que ninguém vai reconhecer. O menino se chama Asa Butterfield, que é o garoto, é o Hugo. Lembra quando ele era pequenininho, quando ele fez a invenção de Hugo Cabret? Ele só cresceu, né? Tá aí. Crianças. Agora, é muito interessante porque o que o Tim Burton quer passar nisso? Que, na verdade, todos nós somos peculiares. Cada um tem uma impressão digital diferente, não é? Ali ele mostra aquelas crianças peculiares, cada uma mais estranha que a outra, intocadas dentro de um orfanato para não se misturarem com as crianças ordinary, as comuns que vivem na sociedade. É muito legal o filme. Recomendo a todos. Ô Cunha, e esse menino que tem a função de salvar todos, isso é uma história meio clássica, não tem? Esse personagem mais fraco que entra na história como um salvador? Ele entra como um salvador. E ele acha que ele é um garoto comum. E ele vai descobrir... será que é spoiler? Não, tá bom, então vamos parar. Tá bom, cuidado. Não, é porque eu fiquei curiosa com essa figura dessa... sei lá, que você encontra no Senhor dos Anéis, que você encontra em outras... Exatamente, né? que tem essa missão. Essa missão. De salvar. E ele, inicialmente, é o mais fraco no início. Né? Existe essa... Ele se acha o mais fraco. Essa história, dessa trajetória do herói. Do herói, exatamente. Aí está a jornada do herói. A jornada do herói, né? Novamente a jornada do herói, que é um clássico desde os gregos. Né? Muito bom. E agora, outro filme para nós, fãs dos Rolling Stones. Finalmente, é o único dia, hein? Vamos ressaltar que é um único dia, só na próxima quinta-feira, no dia 6, uma única sessão em vários cinemas de todo o Brasil, às 8 horas da noite, vai passar finalmente o show que os Rolling Stones fizeram no final da turnê Olé, que passou toda a América Latina, inclusive aqui pelo Brasil. Eles terminaram o show em grande estilo em Havana, em Cuba. Pela primeira vez, uma grande banda de rock toca e eles tocaram para 1.200.000 pessoas. Esse show vai passar, então, às 20 horas, às 8 horas da noite, no dia 6 de outubro, em alguns cinemas da rede Cinemark e alguns outros, aí vocês vejam nos seus guias, seus cadernos aí, etc. E é um show que eles fizeram absolutamente extasiados, mostrando todos os cubanos cantando, felizes e livres para ter acesso a uma banda de rock. E também é um pequeno documentário mostrando os Stones, cada um deles falando sobre a importância deles estarem lá. Muito bem. Gente, não dá para eles serem maiores do que são. Eles são incríveis, né? Olha isso, agora vai pro cinema o show. Exatamente. Uau. Depois, é o único dia, tá? Só passa num único dia. Depois, lá no final do ano, eles vão passar em DVD, mas uma versão mais reduzida. Essa do cinema é uma versão maior. Okay? Muito bem. Você estará lá, Cunha Júnior? Você tem alguma dúvida? Só para saber, só para saber. Tá ok. Bom, essa semana nós tivemos aí uma polêmica
que eu acho que vale, tem a ver com o cinema, porque eu indico até para vocês assistirem a um filme, porque a Justiça de São Paulo anulou o julgamento das pessoas envolvidas no massacre de Carandiru, né? 111 presos foram mortos lá em 1992 e, bom, anularam a sentença, o julgamento todo. Lembrei do Caetano. 111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos. Exatamente. Ou quase pretos. Você lembrou? Quase pretos, de tão pobres. Você lembrou da música e eu lembro o filme do Hector Babenco, que é um dos melhores filmes. Bom, o Hector era um cara sensacional. Agora, você que tem alguma dúvida, etc. e tal, pode não ter dúvida nenhuma, veja um ótimo filme, que é esse do Hector Babenco, que ele fez, baseado no livro de quem estava lá no dia a dia, que era o Drauzio Varela, que sabia exatamente o que acontecia lá dentro. Então, fica aí a dica. Muito bem, Cunha Júnior. Deixa eu te falar de outra... mais um ruído que aconteceu de comunicação e de uma polêmica também. Eu não sei se você viu 2 monumentos de São Paulo que foram pichados. Sim. Né? 2 importantes monumentos, pichados de tinta colorida. O monumento às bandeiras, no Parque do Ibirapuera, e a estátua do Borba Gato, no bairro do Santo Amaro. A equipe da Prefeitura já está realizando obras de limpeza e recuperação nesses 2 monumentos. E essa pichação aconteceu... Eu acho que tem uma ligação aí. Depois que esse assunto foi discutido no último debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, transmitido ontem pela Rede Globo. Então, me parece um recado aí. Vamos tomar, vamos prestar atenção, claro, né, Júnior? Com certeza. E agora? Intervalo. O Metrópolis faz o nosso primeiro intervalo, mas tem dica ainda. Samba, originais de samba, do samba. Uau! De graça. De graça? Vamos? Sesc Santana, a partir das 6 da tarde. Vamos? Assassinar o camarão. Assim começou a tragédia no fundo do mar. O caranguejo levou preso o tubarão. 100 artistas brasileiros formam um panorama da produção artística contemporânea na exposição Os Muitos Eu Um, no Instituto Tomiotaki. A mostra tem um olhar estrangeiro. A curadoria é do crítico norte-americano Robert Storr. A exposição Os Muitos Eu Um, ela é um olhar sobre a arte contemporânea brasileira a partir de uma coleção particular. A gente partiu de um conjunto de mais de 2.000 obras e teve uma oportunidade singular de olhar para a arte brasileira sem procurar fazer ela inteira caber em um conceito ou em uma abordagem. O convite para que a curadoria fosse feita para o Robert Storr, ele tem muito a ver com a vontade de ter essa exposição como uma maneira nova de olhar para a arte brasileira. O que ele tentou pedir, conversar com a gente, era nunca deixar um discurso curatorial se sobrepor à escala das obras. Por isso a gente fala em Os Muitos e o Um, porque a gente está falando de um universo de variedade, da arte brasileira, de uma coleção, de vários artistas, mas o que importa mesmo, o que está realmente em jogo, é a possibilidade de encontro com cada poética, com cada obra. A gente tratou cada sala como uma experiência, um ambiente ou uma paisagem que favorece, segue, um ponto forte da arte da coleção. Então, por exemplo, aqui a gente está numa sala que tem o Valtércio Caldas no seu centro, um artista-chave de uma produção que a gente diria pós-conceitual brasileira, no sentido de ser herdeira da primeira geração conceitual dos anos 60. É mais uma ideia de campos do que de obras, do que de imagens, então um trabalho vai um pouco transparecendo para dentro do outro. A grande maioria dos trabalhos é do próprio Valtércio, mas ao redor dele a gente vai trazendo Irã do Espírito Santo, Jacques Lerner, Cildo Meirelles, Tunga, Ana Maria Maiolino, Ernesto Neto, etc. Numa outra sala, ela é focada na produção pictórica realizada no Brasil a partir dos anos 80, que é uma produção aí sim de imagens muito fortes e que querem conquistar plenamente a nossa atenção.
e nela a Adriana Varejão e o Leonilson funcionam como âncoras ou portas de entrada de duas abordagens da imagem, uma que vai pensar os significados e as histórias das iconografias do nosso país e a outra que vai partir de uma primeira pessoa do singular para falar do mundo. E na terceira sala aqui desse andar, aí sim a gente tem uma imagem do Brasil em discussão. É uma sala predominantemente de fotografia e vídeo e que vai buscar desde a produção modernista fotográfica do Geraldo de Barros, do Pierre Berger, do Gauthierot, até uma produção contemporânea experimental como a do Miguel Rio Branco, Vicky Muniz. Para a gente é muito importante fazer essa exposição porque possuir a arte vai muito além de ter o objeto. Possuir a arte tem a ver com fruir a arte e ter ela, sobretudo, como parte da nossa campo sensível, do nosso imaginário, do nosso repertório enquanto comunidade. E esta coleção, por exemplo, neste momento, ela complementa essa coleção pública da arte brasileira, expandindo e oferecendo núcleos bastante completos de alguns artistas e de algumas tendências ou aspectos da arte brasileira para o público em geral. Com traços suaves e personalidade, Nina Pandolfo se consagrou como uma das artistas femininas mais fortes da nova geração. Aliás, o feminino está sempre presente no trabalho dela. E a gente vai ver isso no vídeo da semana do portal O Beijo, especializado em arte brasileira. Esse negócio do meu trabalho ser bem feminino é algo que sai, é natural. Quando o pessoal fala, o artista se coloca no tela. É uma coisa clichê, mas é verdade, eu me coloco muito no trabalho. Tem muita coisa que às vezes eu olho na tela, depois que eu pintei, que falo, nossa, eu faço isso. Eu venho de uma família muito feminina. Eu tenho 4 irmãs, então eu venho de uma família de 5 filhas. A minha mãe já são 6 mulheres, só meu pai, de homem. Então assim, é uma influência, eu sou a caçula, então eu tenho uma influência muito grande desse universo feminino, né? Tudo que se refere ao universo lúdico, à imaginação, sempre é muito colorido. Justamente por isso, porque quando você começa a imaginar, começa a criar alguma coisa, até sonhar, é um momento feliz. Um momento feliz, cores felizes. Então, tá tudo ligado, né? O processo da tela, tudo começa no papel, num desenho. Do desenho, eu preparo a tela, aí eu passo o desenho que está no papel na tela, com um lápis, para o traço ficar fino, e eu começo a pintar do fundo da tela para frente. A técnica, basicamente acrílica e pincéis mais finos possível, porque os detalhes são bem pequenos. Às vezes eu misturo spray, às vezes eu misturo aplicação de renda, aplicação de cristal, às vezes eu misturo lápis de cor, canetinha, giz de cera, e eu vou misturando outras técnicas, mas não necessariamente sempre. Então a base é a tinta acrílica sobre tela. Instalação, que é um gato de mais de 7 metros de comprimento por 2 e pouco de altura. E o legal é que esse gato é o meu gato, é um que eu pinto sempre ele está no meu pescoço, ele sempre está comigo. Eu fiz mais de 300 fotos desse gato, de todos os ângulos possíveis, para poder fazer a cabeça dele real. O corpo foi esculpido, mas a cabeça foi feita como se fosse uma impressora, não é impressora, é uma entalhadora digital. Então você põe um bloco do tamanho que você quer e ela vai entalhando conforme o programa. Então ela entalhou conforme a fotografia do meu gato. Então assim, é o meu gato que está comigo há 17 anos e que pinta comigo e sempre está de um jeito ou de outro nos meus trabalhos. Essa é para você que acompanha o Metrópolis Brasil afora. Uma agenda de atrações bem bacanas neste fim de semana. Nosso giro pelo Brasil começa na região sul, com o cinema político em Porto Alegre. O Cine Bancários exibe os documentários de Eduardo Escorel, que compõem a série A Era Vargas. No sábado tem debate com o diretor.
Depois de passar por São Paulo, Brasília e Curitiba, a banda Whitesnake segue pelo país com uma turnê só de sucessos. Neste domingo, o show é no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, o Centro Cultural Banco do Brasil apresenta diferentes vertentes da dança. Na programação, espetáculos nacionais e internacionais, como o italiano Bolero Effect. Na região Nordeste, vamos de fotografia. Sebastião Salgado, em Recife. A exposição Êxodos mostra 6 anos de trabalho do fotógrafo retratando imigrantes, refugiados e exilados ao redor do mundo. E para encerrar, show de Thiago York na turnê Troco Likes, em Teresina. Há 25 anos, um supergrupo da cena grunge de Seattle se reuniu para fazer um tributo e aí surgiu um belo álbum. O projeto Temple of the Dog era uma homenagem para Andrew Wood, vocalista da banda Mother Love Bone, que tinha morrido de uma overdose de heroína. Com a morte de Andrew, o Mother Love Bone acabou e deu origem a um dos gigantes de Seattle, o Pearl Jam. O núcleo do grupo ganhou o reforço de Chris Cornell e Matt Cameron, vocalista e baterista do Soundgarden. Pronto, aí surgia o Temple of the Dog. Para marcar o aniversário, nesta sexta, saíram 4 caixas com CDs ou LPs que tem o álbum original remixado, além de versões alternativas de algumas músicas, faixas demo e canções inéditas. Para completar, em novembro, os músicos vão fazer 5 shows pelos Estados Unidos com ingressos já esgotados e parte da renda revertida para instituições beneficentes. Outra caixa que vai acabar assim com a poupança de muita gente é a coleção de álbuns de estúdio do Sting, que também acaba de sair. São 8 discos, alguns duplos, todos em formato LP. O precinho, $160. Faça os cálculos, mais de R$500. Oh, meu Deus! E olha que os fãs do Sting estão ansiosos. Desde 2003, o inglês não lança um álbum, mas assim, que a gente pode dizer, comercial. Nesse período, ele flertou com a música renascentista, compôs um espetáculo para Broadway, gravou um disco com uma orquestra e fez a turnê de reunião com o Police. Muito bem, em novembro, finalmente, ele vai ter trabalho novo na praça. E esse trabalho se chama 57th and Night. O Sting que redescobre o rock. I Can't Stop Think About You é o primeiro vídeo. Sexta-feira, Sting encerrando Metrópolis. Um beijo para vocês. Até domingo.